importa mais para você? Bateria grande, tela pequena, celular mais fino e compacto ou design atualizado? Bem, tanto o Galaxy S22 quanto o 23 FE, você vai ter tudo isso que eu falei nessa lista, mas tem detalhes que diferem entre eles. E eu não tô falando só do preço. Por isso mesmo, colocamos esses dois modelos que andam ficando baratos frente a frente para te explicar qual vale mais a pena. E se vocês gostarem, lembra que tem links na descrição. Agora roda a vinheta para a gente começar o comparativo. O Galaxy S23 FE é o modelo mais recente do mercado. Ele chegou com um design de linha A, mas com um interior robusto de S22 europeu. Por conta disso, faz todo sentido colocar os dois smartphones para se enfrentar e analisar o comportamento de cada um. Eles vão estar posicionados muito parecidos nos próximos meses. Para começar, vamos falar de design. O S22 ele é menor, ele é pequeno, com um corpo mais fino e compacto, que se encaixa bem a qualquer mão. O seu vidro é reto na traseira, mas tem uma curvatura bem discreta no encontro com a lateral de metal, e essa sim, ela é mais arredondada. Ainda sobre a construção do S22, esse foi o último modelo com o escudo na região das lentes, e ele vem desde essa borda e cobre todos os sensores, mas o flash LED fica de fora, direto no vidro do aparelho. Já o S23 Fan Edition tem um apelo mais atual, com o vidro rente ao metal e nenhuma curva. Nas cores claras, esse metal brilhante é até uma parte do design dele, porque se destaca, delineando o vidro da traseira. Aqui, as lentes das câmeras elas ficam direto no corpo do aparelho sem outros elementos visuais. Ele é limpo e bonito, simples e também chama atenção por conta disso. A lateral é de metal e é uma das coisas que ajudam a diferenciar ele do A54, já que ambos se parecem muito. Se alguém me dissesse que esse é o A74, que nunca existiu, eu acreditaria facilmente. E por que eu digo isso? Por conta da frente do aparelho. A tela do S23 FE é de 6.4 polegadas. No entanto, o seu corpo tem o mesmo tamanho do S23 Plus, que tem 6.6. Isso quer dizer que ele tem bordas maiores no entorno do painel, que é um Dynamic AMOLED 2X. Que por sinal é muito parecido com os números do S22. Em comum eles têm o seguinte, os dois têm 120 Hz de taxa de atualização, tem HDR10 Plus, além da mesma tecnologia de painel, mas não o mesmo tamanho, porque o S22 tem 6.1 polegadas, então realmente ele é menor. Outro número que difere entre os dois é o brilho, com o pico de 1450 nits para o S23 FE e 1300 nits para o S22, então o modelo mais atual tá levando a melhor. Eu saí para fazer algumas fotos com os dois smartphones e eu preciso até te dizer que a tela do celular antigo tá bem inferior ao Fan Edition. Sério, tiveram momentos em que eu precisei fazer uma sombra com a mão para ver se a foto do S22 estava focada, e nem assim eu tive muito sucesso. Dentro de casa, no entanto, ambos vão bem e conseguem exibir imagens muito boas. Já sob o sol forte, o melhor é ficar com o S23 FE mesmo. Porém, como eu disse, ele tem esse delineado em volta do display que incomoda muito. O S23 não traz essas bordas, o que permite fazer com que ele continue compacto. Como ambos trazem uma tela que se auto-ilumina em cada pixel, que é o OLED ou o AMOLED, eu não consigo entender essa escolha da Samsung em fazer uma tela que é esteticamente pior do que aparelhos de 2019. Se você pegar um A50, A51, S20 FE, vai perceber que todos eles têm frentes mais interessantes do que o S23 FE ou qualquer outro modelo da linha A desse ano. Eu espero que a Samsung mude isso um pouco no ano de 2024. Se for por beleza e design, o S22 vence. Agora, o brilho mais forte me fez usar mais o S23 FE, porque eu sempre tô com o celular na rua, no estúdio ou em lugares com muita luz. Para o interior, a Samsung decidiu seguir decisões distintas no mercado brasileiro. Mesmo existindo uma opção com o Exynos, a coreana lançou o S22 no Brasil com o Snapdragon 8 geração 1, com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento, sem expansão de memória e com algumas outras variações. Todo mundo ficou muito feliz porque não tinha mais o SoC da coreana, mas o da Qualcomm, que ia ter performance melhor e não esquentar. Então, como que eu conto pra vocês? Isso não foi tão perfeito como os amigos pensaram. O SoC da Qualcomm desse ano esquentava bastante, tanto que a Xiaomi relançou a linha 12, colocou um S no final e atualizou todos os topos de linha para o Snapdragon 8 Plus Gen 1, com fabricação da TSMC. A Samsung até seguiu com a linha S com esse SoC, mas na linha Z, os seus dobráveis, ela aproveitou para pegar já esse modelo Plus, que tinha algumas alterações. Segundo a Nano Review, o chip da Qualcomm fica apenas 6% na frente do Exynos da Samsung no AnTuTu.
azul. No Geekbench 6 essa diferença ficou maior, mas não chega a tanto, menos de 10% no multicore. Na boa, sem demagogia, eu não notei muita diferença entre eles, seja em jogos, redes sociais ou qualquer que fosse o uso, ambos se comportaram de forma muito parecida, tá? Porém, em câmeras, na hora de abrir os arquivos, tiveram alguns momentos em que o S22 foi mais veloz. Isso daí, no entanto, fala muito mais do tipo de armazenamento e memória RAM utilizado nos telefones do que no poder de processamento em si. Inclusive, a transição entre lentes dos dois gravando vídeos é igual, ou seja, bem ruim e travada. O fato é que assim, ó, o Exynos 2200 do S23 FE é tão bom e capaz quanto o Snapdragon do S22. Eles vão esquentar, vão rolar alguns leves engasgos no Genshin Impact com gráficos no máximo e, como eu falei, talvez uma transição entre câmeras não seja das melhores. E antes de eu falar de um outro ponto bem polêmico, eu queria só lembrar vocês, ó, se você está gostando desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever e claro, se você quer economizar em qualquer compra na internet, dá uma olhada no comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão e aplicativo Android que compara preço, testa cupons e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. Por fim, tem ainda o nosso grupo do Telegram com ofertas diárias e tá tudo aqui na descrição. Com isso em mente, dá uma clicada lá, se inscreve, vê o comparador, dá uma olhada no grupo e deixa eu voltar pro comparativo. Será que o Exynos consegue fazer os 4.500 mAh do S23 FE serem piores do que os 3.700 do S22 com o Snapdragon? Vamos dar uma olhada. Para começar, eu quero falar de carregamento, e mesmo com o S22 não vindo com o carregador na caixa na época do seu lançamento, agora tem essa opção disponível e o teste foi feito com um carregador de 25 watts, igual para os dois. Nesse cenário, o S22 ele demorou 1 hora e 10 minutos para sair de 0 a 100% de bateria, com parciais de 60% em 30 minutos e 95% em 1 hora de carregamento. Já o S23 FE ele demorou 1 hora e 11 minutos na tomada, é praticamente um empate técnico. Nas parciais ele foi um pouquinho pior, ele teve 52% de bateria em 30 minutos e 92% em 1 hora. Então assim, podemos ver que para completar a bateria não importam muito esses 700 mAh de vantagem a mais. Já nos jogos tem uma diferença, porque o telefone menor consumiu 14% em 1 hora de Asphalt 9, enquanto que o Fan Edition levou 21%, no mesmo jogo e com o mesmo tempo de uso. Em Genshin Impact as coisas foram um pouco melhores para o modelo mais atual, com 22% de consumo em 1 hora contra 27% do S22. Lembrando que o telefone mais antigo ele tem um tanque menor, ou seja, quanto mais ele esquenta, mais rápido ele drena essa bateria, o que significa menos tempo de jogo. Ambos também esquentam enquanto carregam, portanto eu não recomendo usar o aparelho enquanto ele estiver conectado no carregador, principalmente para jogar. No consumo de YouTube, o S22 fez 8% em 1 hora de streaming, contra 10% do Fan Edition. No teste de gravação de vídeos, o S22 também levou melhor, 18% em 1 hora contra 21% do S23 FE. Nesse ponto os dois estão bem, mas é engraçado porque o S22 na hora de tirar fotos, ele esquentou mais e perdeu mais bateria. Para você ter uma noção, eu fiquei 40 minutos fotografando e o S22 começou com 70% e o S23 estava com 38%. No fim, o S22 terminou com 48% e o S23 com 24%. Isso mostra que a troca de lentes e esse uso exacerbado aí dos muitos modos de fotografia que a gente acaba fazendo quando estamos realizando testes, acabam sobrecarregando o smartphone, os dois no caso. E claro, como a gente já está falando disso, vamos partir para a fotografia. Por mais que pareça que a única diferença nas câmeras do 23 FE com o 22 seja a lente de 3 vezes, que tem 8 megapixels contra 10 do mais básico anterior, na verdade existem mais coisas por aí. Eu vou jogar uma sopa de letrinhas aí em você e vou explicar tudo em seguida, tá? Porque é importante para a compreensão. O sensor principal de ambos tem 50 megapixels de resolução, com abertura f1.8. No entanto, o S22 ele tem 23 milímetros, enquanto que o S23 FE conta com 24. Isso daí explica o quanto o sensor aproxima as coisas do ponto de vista da lente. Dá para notar isso em algumas fotos feitas na mesma posição e ao mesmo tempo. Sempre parece que o FE está um pouco mais perto do que realmente está. Isso também acontece na lente de 3 vezes de zoom, porém podemos dizer que nesse sensor é mais vantajoso estar mais perto do que mais longe. O FE então tem 8 megapixels e 75 milímetros contra 10 megapixels e 75 milímetros do modelo mais antigo. Nesse ponto, a resolução mais baixa do S23 FE é um problema, pois fica fácil notar a granulação e o ruído de imagem,
principalmente em fotos onde o ambiente está mais escuro. Na ultrawide temos 12 megapixels para ambos, e o S23 FE mais uma vez sai na vantagem por ter uma lente de 123 graus de abertura e sem distorção, porque sim, o S22 tem 120, é um pouco menor, ou seja, pega menos do ambiente, mas ele distorce um pouco mais as extremidades. Em linhas gerais, eu gosto mais do S23 FE do que o 22 para fazer fotos. No entanto, o Fan Edition tende a saturar um pouco mais as cores, o que pode incomodar os mais puristas. O S22 também perdeu bastante o foco em algumas situações e me forçou a usar a lente de 50 vezes para as fotos de 3 vezes de zoom, mesmo com o ambiente ensolarado e claro. Agora, na selfie não tem diferença nenhuma para mim. Os dois fazem fotos com 10 megapixels, com qualidade boa e sem muitos detalhes. Eles no geral têm todas as funções que você pode precisar, afinal eles conseguem gravar com todas as lentes, conseguem fazer uma transição entre elas e tem também estabilização ótica. São modelos onde você vai conseguir boas câmeras por um preço bastante competitivo. E claro, chegou a hora da gente falar o que é esse preço competitivo. O S23 FE ele acabou de ser lançado, então ele anda muito caro. Ele já apareceu por R$ 2.600, mas atualmente está ali perto dos R$ 3.000, enquanto que o S22, apesar de ter um preço fixo perto dos R$ 3.000, já apareceu na Black Friday por algo perto dos R$ 2.599. Os dois realmente estão muito perto um do outro, mas é esperado que o S23 FE desça um pouco mais de preço. Se o S23 FE ficar mais barato que o S22, ele é melhor, ele pode ter mais atualizações e ele está com um conjunto bem interessante. Agora, se o S22 ficar mais barato, daí ele pode também fazer sentido, é muita questão de você decidir sobre tamanho de tela, sobre design e até mesmo sobre o que você quer de bateria, porque como eu já disse, a diferença entre o Snapdragon e a versão com Exynos não está muito grande entre esses dois modelos. A sensação que eu tenho, na verdade, é que o S22 só envelheceu um pouco mal quando comparado com o modelo mais novo, porque ele sempre foi uma grande recomendação nossa, mas agora com o S23 FE no mercado, as câmeras dele entregaram muito do que o S22 já tinha, e isso faz com que ele seja um modelo mais atual e bastante interessante. No geral, é o que eu disse, esses modelos precisam ficar mais baratos e dependendo da distância de preço entre um ou outro, cada um pode valer mais a pena, porque eles estão muito empatados. Se vocês gostaram dessa análise, não esquece de deixar um like, um comentário de qual é a sua preferência e claro de se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos como esse. Com isso eu me despeço e espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!